Espiritismo sem mistério. Oi, gente linda! Mais um programa. Nosso coração vai se achegando nessa caminhada com Jesus. Vai se achegando nesse dia onde nem todos os aflitos reagem da mesma maneira. Pois é, hoje, no tema de hoje, a gente vai trabalhar esse olhar junto à explanação da nossa querida médium e expositora, nossa querida irmã Eliana, que vem trazendo há tantos anos na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova e agora na Mundo Maior como um todo. Então você pode acessar através dos três caminhos toda essa logística de como olhar a visão espírita das coisas. Você entra no portal mundomaior.com e lá você vai ter acesso a todo esse conteúdo, tanto do programa Espiritismo Sem Mistério, quanto do programa Caminhando com Jesus. Nesse lugar, e a nossa querida irmã nos ajuda a entender um tanto mais da doutrina. Vá se chegando, você pode ligar para o 0 Operadora 11 2457 mil, deixar o seu recadinho, pode entrar no portal mundomaior.com e ali você também vai ter acesso a tudo e conhecer um tanto mais dessa obra espírita tão linda. Para você que está em casa, nossa gratidão eterna ao Júlio Sena, a Regina Prata, ao Damiano, toda essa equipe que torna possível e viável que a doutrina espírita seja levada aos lares e a todos vocês que estão em casa. Hoje a gente vai estudar o que Emmanuel, através do Evangelho de Emmanuel, volume 1, os comentários dele desse Evangelho segundo Mateus. Então, para quem está em casa, vai abrindo essa explicação tão linda, trazendo para mais perto o coração. Por algum motivo você buscou hoje estudar a palavra de Deus, por algum motivo você buscou hoje aprofundar a sua visão espírita. E aí você chegou até nós. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos. Que o coração de vocês, conectados a Deus e a espiritualidade amiga, possam aprender hoje tanto mais. Bem-vinda, irmã Eliana, mais um momento reunidas, juntinhas, levando o caminho de Jesus até Jesus. Tarde semanal, todas as quintas-feiras, a gente se aproxima um tanto mais de Jesus. O nosso coração vai se dilatando. Se não nos alimentamos, tornamos-nos anêmicos. E muitas vezes a nossa fé está anêmica, em profunda anemia, porque a palavra nos alimenta. Nossa alma precisa de palavras, mas nós temos colocado nossa alma com palavras tóxicas, com verbos difíceis, com informações e um bombardeio de violência, desânimo, descrença, de notícias trágicas. Não há uma imprensa do bem, uma comunicação do bem, uma ideologia, né, que é o logos das ideias benéficas, amorosas, a não ser nas redes alternativas, a não ser na nossa mídia, graças a Deus, vamos dizer assim. Então, você que está aí do outro lado, hoje o capítulo 24, nós vamos abrir o grande capítulo 24. Nós saímos do 23, moral estranha, para entender o que não é tão estranha assim. Ela é estranha para aquele que não a tornou familiar a si, então ela escandaliza, como Jesus escandalizou outrora, há mais de 2000 anos, o Sinédrio e os doutos da lei. Alguns, mas infelizmente na sua maioria, dotados do poder naquele momento. Houve aqueles também do Sinédrio e do poder que o acompanharam. Enfim, nós somos aqueles que outrora, que muitas vezes não o acolhemos, não o compreendemos, mas agora estamos, através da doutrina dos espíritos, e a terceira revelação, com mais dados da ciência, da filosofia, e nós vamos então caminhando, entendendo, não só do entender com o cérebro, para repetirmos de forma mecânica a mensagem, mas sentindo. Um coração que sente e um coração que pensa e um pensamento que sente.
Essa é a nossa meta. Jesus era um coração pensante e era um pensamento sensível, sensitivo. Ele reunia a sabedoria aqui no terceiro momento da sua alma. Por isso, sabedoria. A sapiência vem desses dois canais. Os sentidos encontrando com a razão encontrando com os sentidos. A razão por si só é árida, ela não vê saídas, ela se desespera. E essa luz maravilhosa, trazida há 2000 anos, nós a apagamos, nós não colocamos a luz no candeeiro, nós sopramos aquele fogo. É o nosso tema de hoje, é o capítulo que a gente está abrindo o estudo hoje. Convidamos você a abrir seu evangelho, olhar essas páginas, há uma pequena carta muito linda, psicografada por nós, que abre a nossa tradução do evangelho, que diz: a candeia do conhecimento, a chama clara do saber, como discernir e separar o joio do trigo para providenciar o pão da vida ou do espírito. Caminhamos, a luz se faz sentida e resoluta. Olha que frase linda de nosso querido Eurípides Barçanufo. As provas da bondade e da graça são abundantes. Nosso cálice transborda. Essa luz, onde a estamos colocando? Vemos como se ela... Vivemos, a vemos, mas vivemos como se ela não existisse? É uma pergunta para você, abrindo o nosso encontro de hoje, enviando a você o nosso carinho, gratidão a FEAL, fazemos as palavras de Ana que tão de forma bonita falou hoje, da Fundação Espírita André Luiz. Nós temos, ou a colocamos em no lugar visível dos nossos gestos e da nossa ação. Colocar o candeeiro, porque a passagem que abre o capítulo é justamente não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, que é o título do capítulo 24. Porque Jesus fala por parábolas. Coloque-a no velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Debaixo do alqueire, que é debaixo do vasilhame, oculta dos nossos gestos. É uma informação somente da nossa mente, mas não é um ato não transformado em ato, não é um sentimento que passa a conduzir os nossos gestos. Será que nós colocamos essa luz no lugar visível das nossas atitudes? Essa luz, a luz do Evangelho, da Boa Nova, tem iluminado todos que se aproximam de nós? Tem guiado o nosso íntimo? Será que ela está no candeeiro da nossa palavra? A luz da verdade no candeeiro das nossas decisões? Tem clareado o mundo dos que vivem à nossa volta? Tem ajudado aqueles que vivem à nossa volta? Ou ela tem estado debaixo da cama, atrás, no interior, como que abafada, enterrada pelos velhos hábitos e velhas noções de ser, de existir? Essas indagações devem nortear as almas que escolhem esse caminho espiritual como espaço de crescimento e aperfeiçoamento. Os testemunhos nos serão pedidos, e a coragem da fé sustentará os momentos difíceis desta escalada moral de cada alma. Então, mais uma vez, mais uma semana, nós vamos dando início a essa 20ª carta do Evangelho para as nossas almas, escrita por nosso querido Allan Kardec, na presença dos espíritos que o conduziram. E nesse capítulo só há os comentários de Allan Kardec, também no 25º. Não temos os espíritos comunicantes aqui. Nós temos o Evangelho de Mateus, de Lucas, e as palavras que Kardec traz, instruído pelo Espírito de verdade e pelos bons espíritos que fizeram a codificação. Enfim, continuaremos essa pequenina carta que diz: a coragem da opinião foi sempre estimada entre os homens, porque tem o mérito de enfrentar o perigo, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos dos outros, aos quais está quase sempre exposto aquele que não teme confessar em alta voz suas ideias, que não são iguais às de todo mundo. Nós vamos ver isso nesse capítulo 24, já no versículo 15, nos versos, porque a gente fez todos os versículos aqui de uma forma muito bonita. A luz da cultura espírita ilumina todos quanto encontra. Aqui cabe aquela canção que Ana cantou esses dias de Jesus Gonçalves, o poema de Jesus Gonçalves musicando, né? Espíritas,
Não tenhas vergonha de confessar que sois cristão. É lindo isso, não é? E o texto escolhido para o nosso estudo de hoje foi justamente o Evangelho por Emmanuel. O capítulo, o livro 1, o primeiro momento do, do Evangelho de Emmanuel, né? O tomo primeiro dele. E o item, como é que se chama? Até anotamos aqui. É, nem todos os aflitos. Vamos ouvir as explanações, item por item. São 12 momentos de nossas almas em que nós sufocamos a luz da ventura, que é a iluminação cristã, para nós, nesse momento. Não há ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama, mas deve ser colocada sobre um velador, a fim de que todos possam vê-la. Seus discípulos, se aproximando, disseram: por que fala por parábolas? Então, esse terceiro item, nós vamos falar num outro momento. Candeia é o candeeiro. É um aparelho iluminado que se suspende por um prego abastecido com óleo. Porque às vezes a gente está tão nascido recém, você pode ser um jovem. O que será que é candeia e candeeiro? Alqueire. O que que é o alqueire? Tá vendo? É o lugar onde põe o candeeiro. E o velador? É um suporte de madeira que se assenta em uma base ou pé e termina no alto por um disco. Não, o velador é onde põe. O candeeiro é esse espaço onde a gente esconde a luz e oculta a luz. Então, um grande abraço, uma alegria estarmos juntos. Evangelho segundo o Espiritismo. Quinzenalmente. Daqui a 15 dias, a gente vai continuar o nosso estudo. E nesse momento, vamos ouvir a voz de Emmanuel e Ana, com essa explanação bonita dessa vertente que ela traz dentro da ciência Hering e de outros. Ela é o que a gente chama o caldo cultural da época. Quando a gente estuda Jesus, lá na introdução do Evangelho, a gente vê o caldo cultural que Jesus viveu e que heranças culturais compuseram o saber daquele momento, inclusive que influenciaram a leitura da Torá e tudo mais. Do mesmo modo, nós não podemos fugir da nossa história, da nossa cultura. Por isso que é importante saber que a cultura limita ou liberta e que escolhas devem ser feitas e que há luzes falsas, que se acabar a energia, você vai ficar na escuridão. Ela não tem esse fogo incandescente e eterno da palavra de Deus, que jamais se apaga. Até já, um grande beijo no seu coração. Para quem quiser acompanhar o Evangelho por Emmanuel, volume 1, comentários do Evangelho segundo Mateus 27. Nem todos os aflitos. Na primeira explanação ele diz: a aflição é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem e tesouro que não se recebe facilmente. Vou repetir, tá? A aflição é um desafio, ou seja, o processo de estar aflito. Vamos pensar que existe sentimento e sensação, né? Dentro do sentimento, o medo, dor, raiva, sentimentos, né? Em cima existe o que a gente chama dessa poluição, dessa superfície, desse lugar que vai trazer o quê? A aflição. Lição que poucos suportam, que raros aprendem e tesouro que não se recebe facilmente. Ou seja, quando chega a dor na nossa vida, a raiva, o medo, os sentimentos que geram uma série de situações que te afligem, ou seja, de aflição, é muito difícil você saber receber isso de um lugar amoroso, dizendo: Deus, que prova é essa? E aí ele começa a explanação, né? Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela aflição, que, em nome da sabedoria divina, lhe afere os valores e conquistas. Ou seja, a nossa encarnação, isso aqui é um planeta de expiação e prova. Então, no nosso processo encarnatório, a gente vai ter momentos belos, momentos bons, momentos de paz, e de vez em quando, para se voltar para essa ordem, a gente vai ser visitado pela aflição. Que em nome da sabedoria divina, ou seja, que é um planeta que a gente veio estudar, a gente não está só a passeio, a gente não está aqui só para curtir, mas também para aprender, para crescer, para maturar,
A aflição vem em nome da sabedoria divina para aferir, ou seja, para conferir os nossos valores e conquistas. O que isso quer dizer? Em algum momento da nossa alma, diante da nossa alegria, diante da nossa abundância, diante da nossa felicidade, Deus vai pedir: você realmente conquistou essa alegria, essa felicidade? Tanto faz você comer arroz com ovo ou você comer um arroz com picanha, qualquer um dos dois você está feliz com Deus. É aferir, é conferir os valores e conquistas. Tanto faz você estar num casebre como numa mansão, se eu te presenteei com a pessoa que está ao seu lado, isso basta, isso é suficiente. Então, o aferir tem a ver com isso. Eu te dei uma faculdade, você está exercendo um bom papel? Você está usando esse diploma, esse conhecimento? Então, o aferir é uma sabedoria divina que lhe afere os valores e conquistas. Então, todos os valores que eu adquiri nessa encarnação, todas as conquistas que eu adquiri nessa encarnação, quando a prova chega, eu estou pronto para lidar com ela? E aí começam os eventos, né? E é isso que a gente vai estudar hoje. E aí, Emmanuel diz: raros, porém, são aqueles que a recebem dignamente. Ou seja, raras são as pessoas que, de uma maneira digna, vão receber esse período de aflição, esse período de sabedoria divina que vai questionar, verificar os seus valores e as suas conquistas. E aí ele vai exemplificando, a partir do 5, do quarto, cada um dos temperamentos. Então, em primeiro lugar, ele diz: aliás, antes de eu começar a ler, irmã, vê se até aqui foi suficiente o entendimento. Então, aqui a gente está mostrando que a aflição é um desafio que poucos suportam, é uma lição para raros, que vão conseguir aprender isso como um tesouro, que vão entender que existe uma sabedoria divina que vai precisar conferir, aferir os valores e conquistas, mas que raros são as pessoas que recebem isso de um lugar digno. Então, é você olhar, por exemplo, as imagens, né? Eu estou no momento de prova, eu quero estar perto da pessoa amada, a pessoa amada tem um compromisso de trabalho em outro país, em outra cidade, e eu estou sendo posta à prova, está conferindo se os meus valores e conquistas espirituais e morais seguem comigo onde quer que eu esteja. Se eu passar por essa prova dignamente, sem lamentar, recebendo com gratidão, olhando esse período de aflição como um tesouro, aí eu estou caminhando. Aí eu estou sendo aferida nos meus valores morais e nas minhas conquistas. Se Deus está dentro de nós e a gente pode levar onde quer que esteja, em períodos de distância geográfica, em períodos de distância emocional de pessoas queridas, essa é a hora que vem a prova. Você está pronto para passar por ela? E aí vem as respostas e o quanto Emmanuel explana isso através do Evangelho de Mateus. Só que antes de eu começar a descrever, que ele vai descrever o impulsivo, o impaciente, o triste, o ingrato, o indiferente, o leviano, o espírito prudente. Até a gente chegar nele, antes eu queria ver se a irmã quer complementar alguma parte nesse estudo. Acho que é o caso, irmã querida. Gosto tanto das suas palavras, são tão sábias, complementam tanto. É linda essa didática, né, que nós chamamos, o caminho que Emmanuel propõe para ensinar pelos opostos. Ele sempre trabalha com o dia e a noite, com as contradições, né, ações que contradizem a outra. Na escala dos nossos sofrimentos, os primeiros, né? Depois ele faz mais ou menos, ele abre com dois tempos. Acho que eu queria acrescentar isso enquanto você estava lendo e falando, né? Eu anotei aqui que nos primeiros dois itens importantes que ele nos deixa, que ele nos dá, em verdade, ele deixa aqui a aflição como desafio, né? E a aflição, quer dizer, momentos difíceis, já está dentro, se encontra dentro do momento difícil, mas ele, logo em seguida, ele está colocando
o conjunto da nossa vida. A gente tem períodos de paz. Tá vendo? É um desafio, a gente não suporta, né? E raros os que veem no desafio, na aflição, uma bem-aventurados, né? É uma das bem-aventuranças. Inclusive, queria lembrar vocês que Eurípides Barçanufo foi a grande dúvida dele quando Jesus bem-aventura a aflição. Ele tinha uma angústia profunda que o catolicismo, a qual ele era devotado, foi um dos fundadores da Casa Fracentina, de acolhimento aos anciões e às pessoas em situações marginalizadas na época, né, que não tinha esse nome, enfim. Mas a dor dele foi bem-aventurado. Como é que eu posso ser bem-aventurado? Ele não entendia. Então, a ciência espírita e o relacionamento com a ciência espírita trouxe claridade para o seu espírito sequioso, faminto, sabe, como se estivesse num deserto. Aí, quando ele compreende o tesouro que é a aflição e o efeito, porque ele era um professor, o professor Eurípides, quando ele aprende que ela é um tesouro, então ele muda o seu comportamento. Então, eu queria enfatizar muito esse primeiro momento de Emmanuel. Raros, têm sido raros, mas sinto que nesse século XXI, que a gente vai passando, né? O passado já se foi, agora nós estamos nova era, aí todos felizes, buscando caminhos, principalmente aqui, nesse momento da nossa vida, a despeito das dificuldades. A ciência espírita, você que está vendo, porque se você está vendo, nos ouvindo, você já está a caminho e caminhando com Jesus, só que a gente ainda não se apropriou deste quesito. Nossa, eu sou bem-aventurado a sofrer. Os evangélicos, eles são trabalhados mais nisso. Eles têm orgulho, um orgulho bonito, não é um orgulho do orgulhoso que se humilha. Ele fala, se a prova veio, se o, na linguagem espiritualista, o universo me proporcionou um desafio, ou prova, ou aflição, como chamaria Emmanuel, né? Talvez Emmanuel hoje, se ele vivesse hoje, né? Como a gente diz, ele daria outro nome para a aflição, né? Mas ele é um tesouro. Quando eu me formo, eu acho que precisa você dizer a você, vou dizer para mim mesmo, para mim mesma, aflição é um tesouro. E aí, no segundo momento, Ana, e você que está acompanhando o nosso raciocínio, ele já passa para mostrar os períodos de paz. Por que que raros as? Porque geralmente a gente passa períodos tranquilos, períodos de encantamento, períodos felizes, né? É, tem momentos, mas aí as dificuldades aparecem, e aí a aflição aparece. Estou empregada, ganho bem, aí de repente uma quebra empresarial, estou na rua 2, 3, 4 anos, um homem que sustentava a casa, né? Um marido que sustentava a esposa, aí tem que mover todo um universo. Como que eu vou entender que era um tesouro que o Senhor estava me trazendo? Aí temos um caso que aconteceu em nossa casa. Eu acho que eu nunca contei, mas acho importante contar, porque é o tesouro oculto que a pessoa não viu o tesouro. Justamente o pai de família perdeu o trabalho, mas ele tinha os pais dele, quer dizer, os avós dos dois meninos, os dois filhos, estavam munidos de meios para sustentar, e eles vieram de um lugar longe, acho que do Nordeste, ou de algum lugar do Sul, não me lembro mais, mas ouviu falar da gente e veio fazer a entrevista fraterna conosco, via a espiritualidade. E ela disse, procure trabalho, os seus meninos têm 8 anos, tinham 10 ou 11, uma coisa assim, 12, estão entrando na adolescência, é muito importante ele ver que você entrou em crise, que já não pode dar a mesma escola, que já não pode pagar a mesma, porque você vai trabalhar e eles vão ter que trabalhar com você. Busque porque você tem cultura, você tem meios, ainda te resta dinheiro, empregue em um negócio, qualquer coisa que seja, mas que eles trabalhem com você e eles cresçam. Precisará descer o nível da escola, o avô poderá ser uma escola mais simples, o avô pode sim ajudar a pagar, não tem importância, mas não todo. Pense nisso, porque a questão dele é: mudo para casa dos meus pais? Porque ele era filho único e os pais tinham poder aquisitivo. E a espiritualidade falou assim: a decisão é sua, mas se você está em dúvida, na dúvida te abstém, porque a dúvida é perigosa. Ela é um sinal.
Quando a gente entra em dúvida, na verdade, a gente tem um sinal de que algo não está bom. E a gente deve ouvir este sinal. Mas como a gente se estremece e se perde, então a gente não vê o benefício daquela situação desastrosa. Bom, passou-se o tempo, ele não viu, a coisa financeira era muito forte, né? O padrão, toda a ideologia vigente do ter, que perderia, viagens, passeios para o exterior, tudo acabaria. A escola teria que vir para uma escola mais humilde, mais simples, não precisava nem ser do Estado, mas o padrão cairia. Ele não fez. O que aconteceu depois de alguns anos? Ele voltou depois de alguns anos, já com os filhos 20 e poucos anos, os dois meninos. E eram meninos, ele ainda falou, são homens, filhos homens, precisam estar ligados ao pai, à vitória do pai, não é? Bom, ele não conseguiu emprego durante muitos anos ainda e ficou no custeio da família. E o que aconteceu com os dois jovens? Se revoltaram, perderam autoridade, perderam valores e buscaram. O que que eles buscaram? Por não ter tido, naquele período da ausência, o trabalho, álcool, droga. Eles estavam usando drogas e traficando escondido para poder esconder dos avós, do pai, enfim, quase à morte, perseguidos, não tinha como pagar a dívida, enfim, e eles voltaram, porque eles reconheceram, eles se lembraram uma noite de sono, que eles sonharam e lembraram do meu rosto, da minha face e da comunicação espiritual que veio para eles, não em psicografia, mas em psicofonia, né? A orientação de que ele deveria custear e sustentar o padrão que ele podia dar, porque os filhos dele precisariam do exemplo, da força e da coragem. E que, quem sabe, que sai em um ano, dois, ele não teria o emprego de volta. E se não fosse, se fosse só uma prova? Por que mudar, alterar a vida? Não viver a crise verdadeira e singela com os filhos? Porque aquilo veio para ensinar. Tudo é bom. Quando que nós vamos entender que Deus jamais coloca negatividades? Tudo é bom. É maravilhoso isso. Então, Ana, eu acho que agora as variáveis que Emmanuel coloca, né? Depois dele falar da, da interrupção, né? Da paz ou do período de não aceitar, ele traz cinco, quatro, cinco, seis, sete, né? Mas no sétimo ele já fala do espírito prudente, não é verdade? Lá embaixo. A sétima qualidade, né? Eu estava olhando, não sei se anotei correto, mas não tem importância. Sim, mas os três primeiros são. Ele tá preparando para entrar nos tipos, como você falou, né? Aí ele entra no primeiro, aí você vai falar, que é o pedaço, e faz os tipos, e depois ele fecha, que sempre o Emmanuel tem essa apresentação, negação, aí ele vai por singular, porque isso é gostoso, aí você se acha dentro do texto dele, ele é muito material, ele é muito pedagógico, ele sabe que está falando com crianças espirituais. Beijo no seu coração, que está nos ouvindo, gratidão por estar conosco nesse programa, até já, Ana. Oi, irmã querida. Sim, ele dá o exemplo, o quarto item, que é o impulsivo, quinto, impaciente, sexto, triste, sétimo, ingrato, oitavo, indiferente, nono, leviano, e aí décimo, o espírito prudente. Então a gente vai chegar nesse espírito prudente, mas primeiro a gente tem que olhar a nossa parte, que ainda que ainda é impulsiva, que ainda é impaciente, que ainda é triste, que ainda é ingrata, que ainda é indiferente e que ainda é leviana. Aqui vamos falar de pessoas nesse perfil e eu queria nos incluir, tem a nossa parte. A gente pode ser mais leviano em algumas situações, pode ser mais ingratos em outra, mais tristes em outra, mais impacientes, mais impulsivos, e é isso que eu quero que a gente olhe hoje, né, desse lugar que a irmã Eliana proporciona para a gente estudar um pouco mais Emmanuel, e Emmanuel estudando um tanto mais Mateus, e Mateus estuda um pouco mais o Cristo. Olha que lindo. A gente está aqui sendo a voz da voz da voz da voz, ou seja, não sejamos levianos, né? Quem é a origem desse ensinamento?
E aí ele diz: o impaciente faz dela, ou seja, dela quem? Da aflição, a escura paisagem do desespero, onde perde as melhores oportunidades de servir. O impulsivo quase sempre converte-a em crime ou falta grave, ou seja, diante de quando a gente está em dor, seja porque eu estou na impulsividade, que eu vou acabar convertendo isso num crime ou numa falta grave, vamos pensar em impulsão como crime, pode ser crime sair da dieta. Triste, por exemplo, desvaloriza-lhe as sugestões e dorme sobre as probabilidades de autossuperação em longas e pesadas horas de choro e desânimo. Olha que coisa linda. Então, enquanto o impulsivo pode cometer uma falta grave, sair da dieta, cometer um crime real, a traição, que não deixa de ser um crime contra o amor, que é a infidelidade, o impaciente se coloca num cenário desesperador, o ingrato transforma em um caos que lhe apedreja o nome e o serviço de companheirismo e vizinhos, ou seja, ele usa a expressão, né? Transforma em calhaus, com que apedreja o nome e o serviço de companheirismo e vizinhos. Então, o ingrato, ele não vê os vizinhos que ajudam, não vê os companheiros em volta que ajudam, não reconhece as pessoas em volta que estão erguendo a mão, como a irmã trouxe aqui em períodos de aflição. Quando a espiritualidade dá uma orientação, olha, vão ser 2, 3 anos de prova, baixando o padrão dos seus 2 filhos, mas lá no futuro isso vai voltar. Ele, na ingratidão, não viu a espiritualidade, na leviandade dele de não conseguir escolher esse caminho, e assim por diante. O espírito prudente, e aí vamos chegar. O indiferente primeiro, depois do ingrato. O indiferente foge-lhe os avisos como quem escapa, independentemente da orientadora que lhe renovaria os destinos. O indiferente foge dos avisos, como quem escapa impensadamente da orientadora que estava renovando o destino. Então, na sua indiferença moral e espiritual, que aqui é isso que a gente está trazendo, né? Valores e conquistas, dentro dos valores, o indiferente abre mão dos valores e ignora os avisos. O leviano esquece os ensinamentos e perde o ensejo de elevar-se, ou seja, de maturar para a sua influência a planos mais altos. Então, que é isso que eu falei, esse pai num lugar leviano da alma esqueceu esses ensinamentos, se perdeu desse ensejo de se elevar-se, que o levou a buscar a casa espírita, e por influência de planos mais altos, ou seja, dar valores morais para esses 2 filhos homens. Posso dar aqui vários exemplos, a gente tem esse pedacinho da nossa alma que também se perde nesse sentido. E aí chega no modelo que seria, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o bom espírita, o espírito prudente. Olha, repitam isso, o espírito prudente, contudo, recebe a aflição como o oleiro que encontra no fogo o único recurso para imprimir solidez e beleza ao vaso que o gênio idealiza. Ou seja, olha que lindo isso. O espírito prudente olha para a aflição, olha para esse momento de dor, como Deus sendo o oleiro. O que é o oleiro? É aquele que faz o vaso, é aquele que molda, pega o filme Ghost, né? Aquele que fica moldando. O oleiro, o único recurso que vai imprimir, ou seja, que vai trazer para dentro, impressão, imprimiu dentro da alma solidez e beleza, ou seja, para ser uma relação sólida com Deus, de beleza, a esse vaso, que somos nós, que Deus, o gênio, idealizou. Então, vou repetir, tá? O espírito prudente vai olhar para a aflição e dizer: Deus, estou aqui, ó, a serviço, o que queres de mim? Qual é o aprendizado? O que eu tenho que aprender com pouco dinheiro? O que eu tenho que aprender com pouca abundância? O que eu tenho que aprender, Jesus? Fala comigo, Senhor. O que a minha alma precisa aprender. Não é lindo? Não é lindo demais? E aí segue, depois do 10, que é o espírito prudente. Olha o que diz no 11. Se a tempestade purifica e se o fel
por vezes, é o exclusivo medicamento da cura, o que que é o fel? A aflição. O que que é o fel? O amargo. O que que é o fel? O dolorido, o difícil. Mas é, por vezes, o exclusivo medicamento de cura, ou seja, só me curo aprendendo através da dor, só me curo aprendendo através desse sofrimento. A aflição, então, vou repetir isso muito, porque é belo, é o tema de hoje, né? A aflição é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual. Vou repetir. A aflição, que é isso que está todo mundo aqui atrás fugindo, que o leviano foge, o indiferente foge, o ingrato foge, o triste foge, o impaciente foge, o impulsivo foge, e só o espírito prudente olha para o fel, olha para a aflição, se põe a serviço de Deus, de olhar. Prova é essa. Essa é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual. Então eu vou olhar para a minha dificuldade e confiar que ali está o meu engrandecimento espiritual. E aí ele termina dizendo: só aquele que a recebe por instrumento de perfeição. Olha que linda essa palavra! A aflição pode ser um instrumento de perfeição. Só aquele que a recebe como instrumento de perfeição consegue extrair-lhe as preciosidades divinas. Deus, eu não tenho. Vou dar um exemplo que eu vivi recentemente, se ficou belos minutos, senão depois a irmã corta. Eu fui fazer uma viagem com as crianças para longe, bem longe, e a gente ficou muitas horas todos apertadinhos num carro, muito apertadinhos. E as crianças reclamando que a perna estava apertada, que dava vontade de parar no posto para ir no banheiro, que era muita mala carregando no colo porque não tinha onde carregar. E aí eu falei, eu e o papai, a gente podia pegar esse dinheiro de levar vocês todos nessa viagem longa e distante e irmos só nós dois de avião. Mas só agora vocês são crianças e jovens, só agora essa memória de luz de passar 14 horas dentro de um carro juntos fará diferença. Então, a gente tem a vida inteira para viajar. Mas só agora, com aflição, a gente vai ter essa experiência de amor, de investir, de fazer junto, de escolher onde a gente vai comer, escolher lugares baratinhos, escolher onde a gente vai dormir, escolher lugares simples e passarmos juntos por essa aflição, porque junto vem a beleza do viajar em família. Foi uma grande viagem de muito aprendizado. E aí o texto segue, vou terminar com ele, se ele não achar que cabe, deixa o meu exemplo, se não achar, corta os minutinhos. Só aquele que a recebe por um instrumento de perfeição consegue extrair-lhe as preciosidades divinas. E é por isso, olha que lindo, e é por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados. De vez que somente aproveitando a dor para a materialização, ou seja, bem-aventurados serão os aflitos, aqueles que pegam as aflições, porque aqueles que não conseguem materializar, não conseguem trazer consistência dos nossos ideais e dos nossos sonhos. É que podemos atingir, ou seja, só quem materializa, quem fala, tá bom, vou viver a prova, vou dar exemplo, consiste nesses ideais dos nossos sonhos, é que podemos atingir a divina alegria da esperança vitoriosa na criação sublime de aprimoramento eterno a que todos somos chamados pela vida comum nas lutas de cada dia. Emmanuel. Meu Deus, que texto lindo! Imagina para fazer uma vivência sobre isso urgente. Que texto maravilhoso. Gratidão. E chegamos ao final desse encontro tão maravilhoso. Anariel, a gente faz um duo aí que é importante para quem nos escuta e está conosco. Que bom que o universo traz possibilidades dessas quinzenas em que nos encontramos e que, sabe, o que é teórico torna-se prático, o que parece ideal e distante torna-se concreto. Vejam, é uma viagem em família e vejo quanto aprendizagem. Não foram todo mundo de avião, não se deixou os filhos em casa para só trabalhar e ganhar dinheiro para dar avião para eles andarem, todos apertados, num carro, aprendendo a esticar as perninhas na hora das paradas, a rir, a brincar, a suportar o peso das horas para
um objetivo maior, que é a alegria desse passeio, é aprender a ver na dificuldade a facilidade, não o empecilho ou no impedimento, o favor divino a nos proteger e a nos tornar fortes. Então não colocaremos a luz debaixo do alqueire, mas no candeeiro, no velador, para que todos que entrem possam vê-la, ou seja, nos nossos gestos cotidianos, nas nossas falas. Então oremos, reunamos nossas orações hoje. Ó Deus, ó Pai, Deus que nos ensina a amar-nos uns aos outros fraternalmente, como ensina Paulo na primeira epístola aos cristãos da Tessalônica, da Macedônia. Vejam, é Deus quem nos ensina. Então, é tu, Deus, Mestre amado, que colocou-nos no estado de amor e nos criou por amor. Ai, que todas essas numerações, que eu supere, ó Deus, e com todo o carinho do mundo, Senhor, agasalhe-me, e que eu supere a minha impaciência, a minha impulsividade, a tristeza fora de lugar, a ingratidão, esquecendo que esse empecilho, e essa dificuldade, essa aflição é uma oferta divina que vai me impedir de cair como aquela grande passagem do Evangelho ao Senhor. A jovem cega, que se talvez tivesse a visão, se perderia. O indiferente, o leviano e o espírito, que supera tudo isto, que é a prudência, que virtude linda é a prudência, porque ele é prudente, ele fala, opa, espera, deixa eu ver o que tem aqui. Ó Deus, que eu tenha esse olhar de alguns segundos de dúvida, e na dúvida está escrito também, abstente. Lá no capítulo 28, naquela oração linda, quando falamos com o nosso anjo, e ele nos ensina a nos abster diante da dúvida. Ah, bem-aventurados aflitos. Então, como a gente termina aquele raciocínio que eu comecei há um tempinho aí atrás, o Evangelho nos ensina a ter honra e glória, porque Deus, na sua sabedoria, não nos dá uma aflição acima das nossas medidas e das nossas capacidades. Na verdade, quando eu me impaciento, quando eu me encolerizo, quando eu estou duvidando da sapiência divina, do amor divino, então Deus não me ama? Não, Ele está dando a prova, Ele está dando o alimento que vai me fortalecer espiritual, moralmente, criando forças morais no espírito de nossos filhos, netos e daqueles que convivem conosco. Então convidamos você, não coloque a sua luz, não esconda ela de si próprio, primeiramente. Veja que você é um ser único. E vou terminar nossa oração contando de um aprendizado feito do Instituto Spelter de Filosofia Prática, com Tissuco Spelter, sua esposa, do Spelter que fundou, junto com ela, essa frase linda. Para eu entender tudo isso, eu preciso amar a mim. Para amar ao próximo, eu tenho que amá-lo como eu amo a mim. Então eu tenho que me ver que eu sou a filha certa, da mãe mais certa ainda, ou talvez da mãe certa apenas, do pai certo, que nasci no lugar certo, e sou única, e sou único. E sentir que Deus olhou para você e criou, Deus soprou a sua luz, haja luz, ele disse no momento da sua escuridão, na erraticidade, em pranto, chorando, ou nos vales dos mais diversos, perdido, cansado de sofrer exausto, você levantou seus olhos e gritou, Deus, ou Jesus, o Pai, algum nome santo você disse, e aquela luz filtrou imediatamente e te arrancou da escuridão. E em um ventre nasceste. Por isso, nesse encontro, vamos colocar a luz da gratidão e todas as luzes desse texto no próximo encontro, quando nós vamos terminar com uma vivência aqui, convidando você para uma vivência aí com a Ana Ariel, para transformar todos esses 6 atributos da nossa perda de luz em luz. Até daqui a 15 dias. Beijo no seu coração. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.